monitor multiparâmetro e ver que a saturação está ficando baixa. Você pode suplementar, tá? No O2 desse paciente, deixando aí uma saturação acima de 92 a 94. Então, o paciente apresentou, né? Se você conseguir ver o destro, porque se for algo relacionado a uma hipoglicemia, você corrige bem facilmente. E aí você pode iniciar o diazepam e repetir. Deixei o fluxograma da mesma forma ali do que eu já expliquei. Se vocês quiserem depois imprimir, ter numa pastinha, eu acho válido. É bem esclarecedor, tá? E outro quadro importante. Crise asmática, tá? Aqui é um paciente que sabidamente ele é asmático, já tem esse diagnóstico, eu já uso bombinha, eu já faço, então sempre pergunta, faz tempo que você não tem crise? Qual a última vez que você precisou usar bombinha? Ficou internado recentemente por causa disso? É uma forma da gente avaliar a gravidade da doença, tá? Então, é um paciente que já usa 2, 3 bombinhas diariamente, mesmo assim, a cada 15, 20 dias, uma vez no mês, ele tem crise. Tem que ficar mais atento. Quando o paciente for fazer um procedimento um pouquinho maior, já tem que deixar algumas drogas ali disponíveis, tá? Então, é por uma hiperreatividade, né? Então, na verdade, ele não é um quadro alérgico em si, é nada que você usou. Ele é uma hiperreatividade da via aérea só, tá bom? A infecção viral pode estar associada ao fator de crise aguda? Pode. Algumas pessoas é exercício e outras são alérgenos. Então, às vezes, aquela recepção, ela tem um, um difusor de aroma. Às vezes, o paciente pode fazer essa exacerbação da crise ali na recepção mesmo, pelo cheirinho, né, que estava ali, alguma outra coisa, um produto que a gente acabou dando como amostra ali ou passando nele que tem um cheiro mais forte, pode acontecer, tá bom? O que que faz a gente pensar nisso? O paciente começar a ficar com uma fala entrecortada, né, que a gente fala. Então, o paciente fala, dá uma respiradinha, fala mais 2, 3 palavras, ele para mais um pouquinho, então isso a gente já tem que ficar de olho. Começar com uma tosse seca, bem súbita, ou começar, de fato, com a queixa da falta de ar ou um aumento da frequência respiratória, tá? O que que a gente pode fazer no exame físico? Avaliar ao escutar, né? Aí aqui a gente só vai conseguir com o esteto. A gente vai perceber o sibilo, que é nada mais um ruído fino na tentativa do ar entrar e sair, né? O que que a gente faz? A gente pode tentar fazer uma posição que chama posição em tripé, tá? Que é essa da foto, que o paciente tende a melhorar. A gente tende a aumentar um pouco o diâmetro antero-posterior da caixa torácica e, em teoria, melhora um pouco essa sensação da falta de ar, tá? Pedir para o paciente respirar pausadamente, devagar, para ele conseguir realmente mandar oxigênio e suplementar o oxigênio caso tenha, seja por catéter nasal, por máscara facial, máscara não reinalante, aí vai depender da disponibilidade, tá bom? Do que tiver no consultório. Outra coisa também que a gente avalia pela gravidade é um aumento importante da frequência cardíaca, tá? Normalmente esses pacientes, eles começam a aumentar a frequência a fim de tentar levar mais oxigênio para o pulmão, né? Já que eu não estou conseguindo puxar do ar, eu vou tentar mandar mais sangue para eu oxigenar melhor meus tecidos. Então, é um sinal que já é bem precoce, que já faz a gente ficar um pouquinho mais atento, tá bom? O que que a gente faz? Se for um paciente que já usa, que tem ali a bombinha, a gente pode estimular o uso. Como que você usa? Qual é a prescrição? Você tem uma receitinha aí na bolsa? Vamos fazer. Normalmente, tá? O que eles têm de resgate é o salbutamol. Então, a gente e é o salbutamol inalatório, tá? Porque tem o gotas também. Então, é aquela bombinha do Aerolim. Você tem que sacudir, tirar a tampinha, pedir para o paciente soltar todo o ar. Isso é uma coisa importante, até para quem tem criança, tá? Às vezes a gente acaba não usando de forma correta e aí acha que o medicamento não é efetivo. Então, quando você for fazer esses puffzinhos com a bombinha, você tem que pedir primeiro para o paciente expirar o máximo que ele puder. Você faz o puff aí de 3, 4 jatos. Depois ele inspira o máximo possível e ele tem que segurar aí de 10 a 12 segundos. E depois ele expira com calma, tá? Então, essa é a forma correta de usar a bombinha. Claro, em criança a gente tem que usar o espaçador, né? A criança não consegue prender a respiração, é um pouquinho diferente. Mas no adulto, que é o cenário que a gente está
imaginando, né? Essas são as orientações. Você pode repetir aí 3 vezes, dar um intervalinho de 20 minutos entre uma e outra. Então, a gente, caso tenha no consultório um reservatóriozinho para você fazer a inalação, você pode usar o salbutamol gotas, né? O Berotec hoje em dia não tem mais, antigamente tinha bastante no pronto-socorro, ajudava muito, é uma medicação muito eficiente, mas já foi descontinuada. Então, a gente pode usar o salbutamol de 10 a 20 gotas no adulto com um sorinho para diluir aí de 3 a 5 ml. Pode usar o Ipratroper, ele é um anticolinérgico, então ele também tem uma ação de vaso, de broncodilatar, tá? No adulto de 30 a 40 gotas, mas também tem que ser em nebulização. Então, nisso você teria que ter aquele reservatóriozinho, né? Que você põe o líquido e você encaixa ali ou ar comprimido ou oxigênio para ele poder fazer a névoa, tá? Nos casos refratários, você pode fazer o beta-2 agonista parenteral, tá? Não é muito comum ter no consultório, né? Não é uma droga indicada, né, como obrigatória no carrinho, mas em alguns casos você pode fazer também de 150 a 250 microgramas, ou intramuscular ou subcutâneo, tá? Seria, na verdade, terbutalina, não é uma droga muito frequente, mas em alguns casos, se você tiver, também está indicado. Corticoide sistêmico. Você fez o puff, ele melhorou, ou você tinha alguma coisa para fazer a inalação, você fez a terbutalina, esse paciente respondeu. Qual é o indicado? Você manter para esse paciente um corticoide sistêmico por pelo menos aí 5 dias, tá? É sua obrigação como dermatologista, como tricologista? Não, mas é a nossa obrigação de fazer o tratamento mais completo possível como médico, né? Então, a gente pode, de imediato, se você também tiver, fazer a metilprednisolona, né, EV, pode fazer a hidrocortisona, de 200 a 300 miligramas também no adulto, e você também pode depois deixar uma prednisolona, que seria um corticoide sistêmico oral, pelo menos 5 dias aí, tá? Não é, obrigatório fazer o desmame nessa dosagem diária no máximo de 5 a 7 dias. Então, pode passar para o paciente, prescrever, ele vai tomar os 5, 7 dias, depois ele pode suspender, não precisa fazer aquele desmame gradual, tá? Ainda uma crise mais grave, né, dentro do consultório, você poderia fazer o sulfato de magnésio. Tem uma indicação aí de 1 a 2 gramas do sulfato de magnésio diluído, tá? Não é uma medicação que pode ser feita rápida. Tem indicação de fazer porque ela tem uma ação também de melhorar, de dilatar a via aérea, né? Qualquer outro sinal de gravidade, o paciente está, coloquei o oxímetro, ele não melhora, não responde, está desaturando, começou a ficar cianótico, ou, mais uma vez, alteração do nível de consciência, chamar o SAMU, tá? Ligar para 192 ou para a ambulância de remoção da clínica. Deixei também o fluxograma aqui para vocês, tá? Com todas as doses, tudo descrito o que pode ser feito para vocês se quiserem imprimir depois. Diferente da asma, né, que é um quadro de uma predisposição já, o angiodema está relacionado mais a alguma coisa, a algum fator que foi usado naquele momento, né? Então, normalmente o paciente não tem nada previamente, e caso a gente injete ou ele tenha contato com alguma coisa, ele faz esse edema. O que que é importante? É um edema localizado. É profundo? É, mas ele é localizado, tá? Então, ou ele tá no lábio, às vezes é superior, não inferior, às vezes ele tá só no olho, pode estar de um lado só ou bilateral, né? E ele normalmente não está associado àquela urticária, aquela coceira, aquelas placas, né? Hiperemiadas pelo corpo ou em outra região. O que que acontece? Existem alguns pacientes que têm o angioedema hereditário, tá? Não é uma coisa comum nem de acontecer e nem de fazer o diagnóstico. Quando que a gente sabe? Quando o paciente começa a ter um monte de angioedema com N produtos diferentes, né? Então, mais uma vez, na anamnese, pergunto: você já fez algum outro procedimento? Já aconteceu alguma coisa? Teve alguma reação depois? Ficou bem depois do procedimento? Não, olha, uma vez eu fui fazer um preenchimento labial, ou uma vez eu fui fazer um tratamento dentário, e aí fiquei ou a língua ou a boca inchada. Então, é uma coisa para a gente pensar.
tá? Nesses pacientes que já têm um histórico ou já têm o diagnóstico de um angioedema hereditário, a gente pode fazer uma profilaxia a curto prazo, se você for fazer um procedimento, né? Ou uma cirurgia, ou um procedimento ambulatorial, de estética ou cirurgia dermatológica. Você pode usar o danazol, né? Nessa dose de 2,5 a 10 miligramas quilo dia, e aí você faz o cálculo, divide em 3 tomadas, né? De 8 em 8 horas. E aí você pede para esse paciente, nosso procedimento está marcado para a semana que vem. Então, uma semana antes, ele vai começar a tomar esse medicamento a fim de tentar minimizar a chance de evoluir com angedema. É 100%? Não, não é, tá? Mas é uma chance da gente tentar minimizar. Por quê? Não vai estar relacionado só ao produto em si, né, que a gente usa, ou ao material que a gente usa, é uma condição genética. E aí, fez o procedimento, você pede para ele manter de 2 a 3 dias também, tá? Isso intra-hospitalar, em alguns pacientes, você tem indicação de fazer plasma fresco congelado, também como profilaxia a curto prazo. Então, é um procedimento, eu vou fazer um transplante capilar que vai ser com anestesia geral. Vale a pena você falar com o anestesista, claro, também é um dever, né, do anestesista fazer esse interrogatório, essa anamnese na visita pré-anestésica? Mas também é a nossa parte informar. Às vezes não se atenta, não pergunta especificamente sobre isso, tem que falar, olha, é um paciente que tem angioedema com recorrência, talvez valha a pena a gente fazer alguma coisa para prevenir, né? Até porque o paciente depois vai ser seu. Então, o interesse maior é nosso de que tudo evolua o melhor possível, né? O que que é importante? A gente avaliar aonde ocorre esse edema, tá? Às vezes é um edema localizado, é um angioedema, mas ele tá na língua. O paciente já tinha uma língua proporcionalmente maior, a língua ela triplica, quadriplica de tamanho. Então você imagina, a chance desse paciente obstruir a via aérea é muito grande. Então, na grande maioria dos casos, um angioedema, ele tem uma remissão espontânea, mas dependendo da localização, né, como nessa fotinha de baixo ali, uma língua que simplesmente tampou toda a via aérea superior do paciente. Então, mesmo sendo um angioedema que, em tese, iria se resolver, né, iria ter a remissão espontânea, a gente talvez precise fazer uma intubação orotraqueal até cessar, né, para proteger a via aérea. Então, às vezes, dependendo do local, né, onde for esse angioedema, a gente precisa acionar serviço de ambulância mais uma vez, ou se for, né, numa clínica um pouco mais equipada, você previamente entubar a via aérea, né, entubar o paciente para proteger a via aérea. Nos casos leves, a gente pode usar histamínicos, né, antialérgicos. O ideal é manter por pelo menos 2 semanas, tá? Não é só 3, 4 dias. Melhorou o edema e eu já posso suspender. Não, esse paciente tem chance de ainda fazer, né? Novamente, depois, quando a gente retirar a medicação. Então, o ideal é manter por pelo menos 2 semanas, né? São pacientes que às vezes você vai pedir, olha, daqui 15 dias você volta para eu te reavaliar. Então, nesse intervalo, você vai manter a medicação. Nos casos um pouco mais moderados, não foi só no lábio, foi no lábio e no olho, foi no lábio em cima e embaixo, né? A gente pode associar, além do antistamínico, o corticóide sistêmico. A dose aí, a prednisona de 0,5 a 1 miligrama dia, também pode manter por uma semana. Se você for manter pelas 2 semanas, aí depois a gente tem que começar a fazer o desmame, né? E aí você vai fazer o desmame gradual, semana a semana, reduzindo a dose. Nos casos mais graves, né, como não só em lábio, mas no olho, nos 2 lábios, ou na língua e no lábio, que são coisas que vão aumentar ainda mais ali aquela região, a gente trata como grave e vamos conduzir como anafilaxia, tá? O que que é a reação anafilática? Não é comum, graças a Deus, mas é um quadro muito grave, potencialmente fatal. Então, a gente precisa intervir o quanto antes, né? Normalmente, ele tem manifestações sistêmicas, tá? Por definição, ele está associado a essas reações imunomediadas aos indivíduos já expostos previamente a esse fator desencadeante. Porém, não é incomum a gente ter a reação anafilática a alguma coisa, ou medicamento, ou algum produto que o paciente já tinha, nunca tinha usado. Então, pode ser uma primeira vez, né? Por definição, o indivíduo já era previamente sensibilizado.
mas pode acontecer num primeiro contato com o medicamento ou com a substância, tá bom? E aí não vai estar só localizado, né? Diferente do angioedema, ele tem sinais sistêmicos. Quais são eles?